Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021, um quadro do seu canal A Palavra Responde. E aí, meus queridos, lendo a Bíblia todos os dias, dentro do nosso plano anual de leitura da Bíblia em ordem cronológica, está sendo assim em 2021, lemos até ontem Gênesis e depois Jó, capítulos do 1 ao 5. Hoje leremos o capítulo 6, ou melhor, eu li os capítulos 6 e 7 do livro. Eles vão embasar a nossa reflexão. E o tema que eu separei, olhando para as palavras de Jó respondendo a Elifas hoje, é: quando palavras deixam de ser apenas palavras. Quando palavras deixam de ser apenas palavras. Separei aqui um texto só hoje, tá? Para nossa leitura. Hoje o texto é do livro de Jó. Diz assim Jó: um homem desesperado deve receber compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus amigos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve se derrete os faz encher. Mas que param de fluir no tempo da seca, no calor desaparecem dos seus leitos. Olha que palavra de Jó aos seus amigos. Elifas, o primeiro a se manifestar sobre a situação avassaladora que sobreveio a Jó, ele faz, no meio dos seus comentários, duas observações. Uma delas é que tudo que Jó estava sofrendo tinha a ver com o pecado, com alguma coisa que ele fez e não confessou a Deus e nem se arrependeu. Em segundo ponto, pelo fato de Jó, a gente percebe isso no contexto do livro, ser uma pessoa que ajudava o oprimido, tinha uma palavra de conforto para quem está atravessando situações difíceis, Elifas o critica por isso. Olha, você ajudou tanta gente, disse para tanta gente, e agora que você está nessa condição, você está desanimado, né? Ou seja, você não deveria estar assim, já que você falava tão de outra maneira no meio dos problemas alheios. Então, duas posturas de Elifas, e sobre as duas nós vamos falar um pouquinho na nossa reflexão de hoje. Respondendo a ele, dentre outras coisas, nós vimos no texto da leitura inicial, Jó compara os seus amigos a riachos sazonais. O que são esses riachos sazonais? Eles têm água abundante apenas nos tempos de bonança, quando as coisas estão todas alinhadas. Mas quando vem a seca e na hora que as pessoas mais precisam de água, esses riachos se secam. Leitos ficam vazios, eles estão ali, sabem da presença deles, mas não servem para absolutamente nada. Como aqueles homens poderiam ajudar a Jó se eles não passaram pela mesma situação de Jó? Como poderiam ajudar a Jó se o olhar deles sobre a vida de Jó era o olhar de quem estava cometendo erros, sofrendo por causa de pecados? E olhando a resposta de Jó a Elifas, isso me faz lembrar duas situações, uma vivenciada por Cristo e outra pelo apóstolo Paulo. Começando por Jesus. Caminhando pelas ruas de Jerusalém, ele vê um cego de nascença. Ali, estando os discípulos ao lado dele, eles perguntam: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A resposta de Jesus foi imediata. Ele disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
E aí nós sabemos todo o evento que ocorreu a partir daí. A cura daquele homem, né? O testemunho dele perante os fariseus, e, enfim, né? Uma coisa, realmente, a glória de Deus se manifesta na vida daquele cego que tem uma nova existência a partir daí. Assim como Elifas e como os discípulos, nós temos a terrível tendência, queridos, de achar que todos os sofrimentos que vêm na vida de uma pessoa é resultado de erro, é resultado de pecado e assim por diante. Nós também, às vezes, pensamos da mesma forma, julgamos da mesma forma, julgamos pelo que estamos vendo, né, e não entendendo a real situação por trás daquela circunstância. Não era o caso da vida de Jó, muito menos daquele cego. Não estava naquela condição por causa de pecado. Jó, nós sabemos muito bem do que Deus fala sobre ele, e cego Jesus declarou, né? Nem ele nem seus pais pecaram. Algo maior estava em pauta naquele momento, nos dois eventos, né? Deus seria glorificado. Então, a visão de Jesus era diferente em relação a tudo aquilo. Em relação ao apóstolo Paulo, ele exorta o seguinte na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 3, eu vou ler apenas o início. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Resumindo, o apóstolo Paulo entendia que as suas tribulações tinham um propósito claro e definido, capacitá-lo a ajudar outros que passavam por situações semelhantes, e ele podia fazer isso com autoridade e com empatia, por causa da experiência de vida. Portanto, meus queridos, se nós queremos, né, que nossas palavras aos aflitos deixem de ser apenas palavras, nós precisamos ter um olhar mais abrangente sobre a situação, como Jesus teve, contemplando ali a oportunidade, a situação ideal para a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos, né, ansiar, como o apóstolo Paulo, experiências de vida que nos dê um coração mais empático, palavras calcadas em experiências, né, obtidas com o Senhor e não apenas em teorias. Assim, e se nós fizermos isso, ou seja, se nós tivermos esse olhar abrangente como Cristo teve, se desejarmos ter experiências como a que Paulo tinha, as nossas palavras serão palavras de vida aos aflitos e necessitados. Hora de nós falarmos com o nosso Deus. Todos os dias, palavra e oração. E podemos acrescentar, mas aí é você aí e eu aqui, jejum também. E certamente temos tido comunhão com o corpo de Cristo. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos mais uma vez, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, pela tua graça, misericórdia, amor, Pai, manifestada em nossas vidas. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela proteção, pela provisão que o Senhor tem trazido à minha casa, à casa dos teus filhos, a cada instante, meu Senhor. Pai, eu peço a Deus que nesse dia o Senhor trabalhe em nós. Não nesse dia, Deus, mas trabalha em nós no sentido de termos um coração mais misericordioso, empatizando com a situação daqueles que estão passando por aflição, sem julgamentos, Deus, precipitados, temerários, ó Pai, mas olhando com o olhar do Senhor Jesus. Pai, que ao ajudarmos pessoas que têm experiência de vida, que vão então nos dar autoridade, dando certeza, convicção naquilo que nós falamos a quem está passando por problemas. Não nos deixe trabalhar com teorias, Pai. E isso é uma coisa muito difícil, porque significa que nós temos que também enfrentar algumas situações. Como o Senhor Jesus, Ele veio aqui, experimentou a nossa condição para nos se tornar um idôneo Salvador, um idôneo sumo sacerdote. E sabe quem nós somos. Nós já sabemos a condição dos nossos irmãos, daqueles que sofrem, mas às vezes nunca vivenciamos a mesma coisa. Talvez por isso não tenhamos uma palavra tão clara. Nos ajuda nisso, meu Pai. Em nome de Jesus.
que a nossa vida seja um porto seguro para aqueles que estão sofrendo. Seja na forma de palavras, na forma de uma atitude, de uma ação, enfim. Que nós possamos realmente fazer a diferença nesse mundo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. E na sequência da nossa leitura, para amanhã, Jó capítulos 8 ao 10. Tá? Não deixe de fazer sua leitura, separa um tempinho. É muito rápido, com 15 minutos por dia você mata esse compromisso, não agenda, mas espiritual, né? Momento de estar com a palavra do Senhor. Até mais, se Deus quiser. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. O livro de hoje que eu quero apresentar a vocês é um livro muito legal. As Sete Vestes de José. Baseado na história de José do Egito, é um livro motivacional, onde você vai entender por que José trocou de vestes 7 vezes e o que cada uma delas significou na sua vida. Muito interessante. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, não de maneira revelação minha, né? Eu vi outras pessoas falarem um pouquinho sobre esse tema, eu só dei uma trabalhada maior naquilo que o Senhor me mostrou. Então, as 7 vestes de José. Lá no site, a palavra responde, ou no meu espaço Hotmart, é um livro digital. Endereços aí nos comentários do vídeo. Invista na sua vida com o Senhor. E fazendo assim, você também está nos ajudando no nosso ministério. Até a próxima, se Deus quiser.